Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Criptomoedas e Blockchain. Júnior Sperandio aqui. Pessoal, no vídeo de hoje temos várias atualizações e informações importantíssimas, no âmbito aqui dos criptoativos. Então já vamos diretamente para os assuntos, iniciando com esse tweet do Shard Nerd. Abaixo estão os protocolos XRP junto com a RLUSD, que já se conectou ao Squid Router, A rota aqui Squid, lembrando que já foi falado sobre Squid Router, um agregador de liquidez aí para DeFi. Uma iniciativa aí que também está muito relacionada com a Acceler, O Squid atua como um hub de cross-chain ao conectar a rede a mais de 100 blockchains. O roteador permite que os usuários executem trocas de ativos nativos diretamente de carteiras XRP Ledger, entre outras redes. XRP Ledger e VM Sidechain. O Squid serve como provedor oficial de UI e ponte de cross-chain. RLUSD. O Squid integrou a RLUSD diretamente em sua camada central de roteamento de liquidez para permitir trocas de entrada e saída de RLUSD em várias redes com uma única transação. Temos aqui o Wormhole, com o seu protocolo de transferência nativo de tokens, o NTT. O Squid atua como motor de distribuição para ativos usando a infraestrutura. Então o Squid Router utiliza a infraestrutura aqui NTT da Wormhole, que é uma infraestrutura que permite que a RLUSD da Ripple rode em mais de 40 blockchains. Acceler, Interchain Amplifier, amplificadora Interchain Acceler. O Squid aproveita o protocolo de mensagens criptográficas como sua camada de infraestrutura subjacente. Então o Squid utiliza aí a infraestrutura Interchain da Acceler. Então, pessoal, notícia muito importante, lógico, para o avanço e para o uso da stablecoin RLUSD, e sabemos que indiretamente isso também beneficia os detentores de XRP. Ripple investe na Flutter Wave, avaliação de 3,3 bilhões, 50 bilhões em trilhos de pagamento. RLUSD e o XRP Ledger agora são a espinha dorsal dos pagamentos africanos. Isso não é uma parceria, isso é XRP indo para o mundo todo. Flutter Wave africana, presença aqui da Ripple lá pela África. O Standard Chartered acaba de aderir ao CBETS, KBETS, a rede chinesa de yuan digital transfronteiriço. O mesmo banco que já utiliza a infraestrutura da Ripple para seus pagamentos internacionais. Dois sistemas de liquidação diferentes, o mesmo banco conectando ambos. É a notícia aqui do dia 16 de junho. China assinou com 26 instituições financeiras, incluindo Standard Chartered, para sua rede de pagamentos transfronteiriça em yuan digital. Então, pessoal, aqui temos mais informações sobre isso. China acaba de conectar 26 bancos à sua rede de yuan digital transfronteiriço. O CBDC da China se tornou transfronteiriço esta semana. O banco chinês, assinou com 26 instituições, incluindo o Standard Chartered, como os primeiros participantes diretos do KBETS, ou CBETS, uma rede de pagamento transfronteiriço construída sobre o yuan digital, a moeda digital, aí, o CBDC chinês. O apelo é a velocidade, roteando pagamentos diretamente entre bancos centrais e instituições em vez de através, ao invés da cadeia usual de 3 a 5 intermediários, reduzindo o acerto de dias para horas. O primeiro grupo abrange Tailândia, Singapura, Laos e Catar. Primeiro grupo aqui de países sendo conectados, tendo seus CBDCs diretamente conectados. Então nós temos aqui, pessoal, um estudo, um estudo que eu realizei, fiz com uma inteligência artificial, para nós entendermos melhor a importância desta informação, para nós investidores. Então vamos lá. Temos aqui Standard Chartered, KBETS chinês e XRP, uma conexão entre essas três peças. O que isso significa para o futuro dos pagamentos? O anúncio que o Standard Chartered aderiu ao KBETS, cross-border do yuan chinês, então basicamente KBETS significa isso, cross-border do yuan chinês,
serviços de transferências entre fronteiras utilizando o yuan chinês. A nova infraestrutura chinesa para pagamentos internacionais com o yuan digital é extremamente relevante para quem acompanha XRP, Ripple e transformação do sistema financeiro mundial. Então, pessoal, preste atenção que este estudo aqui, essas ligações, né, elas são, vamos dizer, elas ficam sempre nas entrelinhas, né? O motivo é simples, o mesmo banco que já utiliza a infraestrutura da Ripple, que no caso é o Standard Chartered, agora está conectado também à infraestrutura chinesa de CBDC. Isso sugere que grandes instituições financeiras não estão escolhendo apenas um sistema, estão se posicionando para operar em múltiplas redes de liquidação instantaneamente. E aqui também automaticamente nos faz lembrar da importância do ILP para tudo isso se tornar interoperável, né? Então nós temos aqui, por exemplo, uma infraestrutura, no caso aqui o Kibetz, né? Que é essa infraestrutura de yuan digital, né? O CBDC chinês. O que acontece? Para o yuan chinês se conectar com outros CBDCs ou com outras redes tradicionais ou mesmo blockchains, precisa-se aí de uma ponte, né, pessoal? Precisa-se de uma solução de ponte, no caso de uma solução de interoperabilidade, né, que une estas redes diferentes, e sabemos que o ILP ele é o ator principal nesse quesito, né? E o XRP entra como a moeda ponte agnóstica, né, a moeda supranacional e a moeda aí com uma alta liquidez, né, para evitar riscos de contraparte. Mas vamos seguir aqui com o nosso estudo. O que é o Kibetz? Kibetz é uma plataforma criada pelo Banco Popular da China para permitir pagamentos internacionais utilizando o yuan digital. A plataforma conecta bancos centrais, bancos comerciais, instituições financeiras internacionais, redes blockchain e infraestrutura de CBDC. Olha só, então a própria Kibetz é também uma solução aqui muito potente, né? Vamos dizer assim, uma solução muito eficaz, né, no quesito interoperabilidade, né? O objetivo é reduzir intermediários, diminuir custos e acelerar liquidações internacionais. Segundo informações oficiais, transações que antes levavam dias podem ser concluídas em poucas horas. Além disso, o Kibetz foi projetado para operar on-chain, off-chain, né, sem interrupções e integrado a sistemas de moedas digitais soberanas, né, as CBDCs. Temos aqui a relação entre o Standard Chartered e Ripple, né, muito conhecida aqui por nós. Muitos investidores esquecem que o Standard Chartered não é apenas parceiro da Ripple. O banco também investiu na Ripple, né? Inclusive o Standard Chartered faz parte aí do grupo consultivo da RippleNet, né? Participou de projetos de pagamentos internacionais utilizando o RippleNet, que no caso aqui se resume também a ODL, né? Utiliza a infraestrutura Ripple para liquidações internacionais em determinados corredores financeiros. Desde 2017, o Standard Chartered opera serviço de pagamento utilizando o RippleNet entre mercados asiáticos, né? Exatamente lá na região da China. Portanto, estamos falando de uma instituição que conhece profundamente tanto o sistema financeiro tradicional quanto as infraestruturas blockchains. O mercado muitas vezes imagina disputa, né? CBDC contra XRP, China contra Ripple, bancos centrais contra cripto. Na prática, os bancos parecem estar construindo pontes para todos os lados. Standard Chartered agora está conectado, né, ao sistema 1, que no caso aqui seria Kibetz como exemplo, utilizando yuan digital em liquidação, ao sistema 2, RippleNet, liquidação internacional baseada em blockchain. Lembrando que o próprio Kibetz ele é on-chain e off-chain também. Sistema 3, os SIPs, Sistema Internacional de pagamentos em RMB baseado em ISO 20022. Pessoal, o SIPs ele é basicamente aqui uma alternativa ao SWIFT, né? Uma alternativa chinesa ao SWIFT, mas que já está em conformidade com a ISO 20022. Olha só. Interessante, né? E RMB é renminbi, é a mesma coisa que yuan, né? Para quem não sabe. RMB e yuan é tudo a mesma coisa.
SWIFT, sistema tradicional de mensagens financeiras, ou seja, os bancos não estão apostando em um único vencedor, eles estão construindo interoperabilidade, né? E Standard Chartered, o Standard Chartered ele está aqui ligado, né, a todos estes sistemas, né, tanto on-chain quanto off-chain. Onde o XRP entra, né, ou pode entrar? O Kibetz resolve um problema, liquidação em Yuan digital. Mas o mundo possui centenas de moedas, né? Yuan, dólar digital, euro digital, dirham, real, rúpia e por aí vai. Se cada país criar sua própria CBDC, surgirá um novo problema. Liquidez entre CBDCs. É aqui que entra a solução, né, do uso do XRP como liquidez e ponte entre essas diferentes moedas, né? O XRP Ledger foi criado para funcionar como um ativo ponte entre diferentes sistemas monetários. Exemplo, o Banco da China possui Yuan digital. O Banco do Brasil precisa receber em real digital. Em vez de manter liquidez pré-financiada, no caso as contas Nostro Vostro, né, que é o sistema atual, em dezenas de moedas diferentes, o sistema pode utilizar um ativo intermediário para realizar a conversão instantânea. Este é o conceito de liquidez sob demanda, atualmente chamado de Ripple Payments, né? O ODL em seu uso aí mais importante, né? A China está construindo um sistema competidor? Em partes, sim, né? Em partes. O objetivo estratégico da China é internacionalizar o yuan e reduzir a dependência do sistema baseado em dólar. Entretanto, isso não elimina a necessidade da interoperabilidade. Mesmo que o yuan digital cresça, a Europa continuará usando o euro, os Estados Unidos continuarão usando o dólar e o Brasil continuará usando o real. Pessoal, e aqui entra uma falácia, né, a respeito aí do uso do XRP, né, da necessidade de uso para liquidez mundial, né, que é a falácia do XRP ser um ativo agnóstico, um ativo que não está preso a algum país, né? não está sobre as amarras de alguma jurisdição e não é subordinado a algum país, né? Então essa é uma falácia porque, lógico, a Ripple é uma empresa americana, os desenvolvedores do XRP, né, a maioria são americanos, vamos dizer assim, e o que acontece? É lógico, pessoal, que a Ripple ela tem sim uma parceria, uma ligação muito forte com o governo americano, né? Isso aqui está bem óbvio, né? Principalmente de alguns meses para cá. Então, este lobby, né? Esse lobby explícito, ele nos diz que sim, os Estados Unidos, ao meu ver, pelo menos, irão continuar, né, sendo vamos dizer, vão continuar tendo a soberania monetária, vão continuar possuindo, né, o ativo, vamos dizer assim, de paridade mundial, que vai ser transferido, né, esta carga, essa responsabilidade do dólar para, de certa forma, o XRP, né? Só que no novo sistema, o novo sistema ele funciona de forma diferente, né, bem diferente do sistema aí tradicional, do sistema financeiro tradicional, e o XRP ele vai sim ser utilizado, e os bancos eles precisarão utilizar XRP, as instituições precisarão utilizar XRP, mas a falácia é de que o XRP ele não é subordinado ao governo americano, assim como o dólar é, né? O dólar é a moeda americana, né? A falácia é de que o XRP ele é um ativo agnóstico, um ativo supranacional, um ativo suprajurisdicional, né? E, portanto, ele pode ser utilizado, ele é digno de confiança aí para ser utilizado como de forma que substitua, né, em muitas partes e muitas funções do que o dólar fez, do papel que o dólar teve para o mundo nas últimas décadas, né? Seguindo aqui, pessoal, o próprio Standard Chartered revelou que participa do projeto mBridge desde 2022, que é basicamente aqui uma plataforma multi-CBDC que atualmente está sobre os cuidados da China, né? As iniciativas começaram com o BIS, mas atualmente quem está presidindo, quem está dirigindo aí o mBridge, controlando é a China. mBridge é uma das maiores iniciativas de CBDCs do mundo e reúne
o Banco da China, né, o de Hong Kong, da Tailândia, dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita. Ou seja, o mesmo banco está presente em RippleNet, MBridge, Kbets e CIPS, né, no caso aqui o mesmo banco, o Standard Chartered, né. Isso mostra que os grandes bancos não estão se tornando hubs de interoperabilidade entre múltiplas redes. Que os bancos estão, aliás, se tornando hubs de interoperabilidade entre múltiplas redes, né? E servindo como, vamos dizer assim, hubs de liquidez, né? Hub significa justamente, geralmente leva aqui ao entendimento que ela é um canal onde tem uma certa liquidez que pode ser utilizada, ser transacionada, né, entre diferentes redes entre as diferentes redes. O ingresso do Standard Chartered no Kbets não é necessariamente uma ameaça ao XRP, pelo contrário, reforça uma tendência cada vez mais evidente. O futuro não será uma única rede dominando tudo, né? Isso que já foi falado inúmeras vezes, né, pessoal? Nesse cenário temos CBDCs liquidando em moedas nacionais, bancos conectando diferentes sistemas, protocolos interoperáveis fazendo a ponte, ativos de liquidez podendo ser necessários para conectar ecossistemas distintos, né, que é justamente aqui que entra, né, com grande força, em grande peso, o XRP, né, a solução que é o XRP. O mercado continua discutindo qual rede vencerá. Os maiores bancos do mundo já decidiram, estarão conectados a todas elas. A verdadeira disputa não é entre redes, mas sobre quem fornecerá liquidez que conectará todas elas. É aí, pessoal, que entra, né? E não somente XRP, né? Aqui isso pode se estender às redes, né? Blockchains que conseguem conversar, conseguem movimentar aí transações financeiras no padrão da ISO 20022, né, que são interoperáveis, que se comunicam com a ISO 20022. Tweet aqui do Chadstein Rubber. Mudanças estão a caminho e a política monetária é o foco número 1. A era dos ativos digitais está chegando. Aqui são palavras do Kevin Warsh, né, o atual presidente do Federal Reserve, falando sobre mudanças, né. E, lembrando, pessoal, que alguns vídeos, né, como esse ficarão disponíveis na parte final para vocês acompanharem de forma dublada aí, juntarem e ligarem as peças, né? Mas Kevin Warsh está falando sobre mudanças, né? Ele diz que oficiais do Fed estão muito abertos a mudanças. XRP está chegando muito em breve. Não podem dizer que não foi avisado. Além disso, a doutora Judy Shelton é bem conhecida por defender o retorno ao padrão ouro para limitar a manipulação governamental da moeda e garantir dinheiro honesto. Isso aqui, pessoal, é uma reembrulhação, né, do sistema financeiro atual, no caso desse sistema de rolagem de dívidas, né, que é um sistema fraudulento. A questão da Judy Shelton trazer, né, uma possível reavaliação do ouro e este ouro reavaliado ser lastreado em dívidas de longo prazo é apenas você reescrever um sistema ali com regras um pouco mais bonitas, mas que no final, pessoal, vai continuar, né, no mesmo, é como trocar 6 por meia dúzia. Em vez de um anúncio de um único documento, sua posição é detalhada em seu livro, né, Bom como Ouro. Vários artigos de opinião no Wall Street Journal e um artigo acadêmico propondo, né, no caso aqui, um lastro, né, com as dívidas de longo prazo, que garantem pagamentos em ouro. Pessoal, isso aqui foi muito falado, é muito falado na comunidade, né? Lembrando que a comunidade de criptomoedas e blockchain está aí com um cupom de 50% de desconto, né? E os membros lá da comunidade, eles possuem acesso ao meu WhatsApp pessoal para um acompanhamento, uma mentoria pessoal, ao curso CryptoMasters 2.0, que está aí no 8º módulo, né, está mais ou menos na metade do curso, né, conforme as aulas, os módulos eles vão sendo concluídos, né, os membros da comunidade possuem acesso antecipado, né, a este curso CryptoMasters, que estará aí com mais de 40 horas de material ao seu término, né, voltado aqui para níveis avançados de conhecimento e entendimento em ativos digitais, né. A comunidade também possui materiais no formato vídeo aula, vídeo análise, vídeo curso, e todas as movimentações pessoais da minha carteira são
mostradas para os membros. Toda compra, toda venda, toda estratégia é apresentada exclusivamente aos membros. Tudo isso e muito mais, pessoal, né, já são 170 materiais praticamente disponíveis aí de forma vitalícia para os membros acessarem. Então, dito isso, vamos seguir aqui para os nossos assuntos, né? XRP, o próximo, a nova moeda de reserva digital. Aqueles que estão prestando atenção sabem que isso não é uma declaração casual. O novo presidente do Fed, Kevin Warsh, coassinou um artigo que discutiu explicitamente o XRP sendo usado, né, como uma moeda ponte para liquidez transfronteiriça e transferência de valor. A maioria das pessoas não vai ligar os pontos até que esteja bem na frente delas. Aqui temos mais uma peça do quebra-cabeça, né, pessoal? Jeremy Powell disse que moedas globais gerenciadas por empresas privadas enfrentariam um maior escrutínio regulatório. SEC processou a Ripple, o processo terminou, ambos obtiveram total clareza legal. O novo presidente do Fed coassinou anteriormente um artigo propondo o XRP sendo usado, né, como um instrumento de liquidez. Vamos lá. Aqui está o documento que o Kevin Warsh assinou, né? Lembrando, pessoal, que isso aqui eu pesquisei, fiz uma pesquisa e sim é real. Kevin Warsh assinou um documento, né? Aqui está o nome dele, entre inúmeros outros nomes, né, que assinaram aqui este documento, né, chamado ativos digitais, no caso moedas digitais, né, Estados Unidos, China e o mundo de interoperabilidade, né, entre fronteiras, transfronteiriço, publicado por Hoover, instituição Hoover, né. Seguindo aqui, pessoal, Japão adota o XRP. Uma das maiores empresas imobiliárias do Japão, a Open House Group, agora aceita XRP para compras de imóveis. De pagamentos a imóveis, a adoção do XRP continua se expandindo para o mundo real. A utilidade é impossível de ignorar. Então, olha só, pessoal, Open House Group, né, agora aceita XRP em vendas de imóveis, né? No caso, aceita diretamente, né? Nós estamos falando aqui você consegue comprar qualquer coisa convertendo, né, seus ativos, mas diretamente é sim um caso de utilidade muito interessante. Japão está ganhando exposição por meio do ecossistema Rakuten no Japão, né? Já foi falado isso aqui também nos vídeos passados, né? 44 milhões de usuários agora podem ter acesso mais fácil ao XRP por meio de uma das maiores plataformas digitais do país, que é esta Rakuten, né? Rakuten. A ponte entre cripto e finanças do dia a dia continua se fortalecendo. Focando aqui agora, pessoal, em Japão, né? Temos aqui uma publicação da SBI Holdings. Anunciamos o início do suporte para transferências em ienes japoneses em nosso serviço de transferência internacional de dinheiro. A SBI Shinsei Bank Limitada, né, com sede em Tóquio, tem o prazer de anunciar que começou a oferecer suporte a transferências internacionais de dinheiro para contas bancárias em ienes japoneses por meio de seu serviço de transferência internacional de dinheiro da SBI Remit, né, que antes era, no caso, Doravante, né, denominado este serviço, que é uma transferência internacional de dinheiro oferecida pela SBI e atende a uma ampla gama de necessidades de clientes individuais e corporativos, como o envio de despesas de subsistência do Japão para o exterior e a realização de pagamentos relacionados a negócios. Olha só, no futuro esse serviço continuará a diversificar os métodos de recebimento, como carteiras digitais, e a aprimorar e expandir os serviços para atender às necessidades específicas tanto do indivíduo quanto de empresa. Interessante, pessoal. SBI iniciando aqui um suporte para transferências em ienes japoneses, né, de forma agora internacional. RLUSD da Ripple na Ethereum sempre fez parte do plano para impulsionar a liquidez para XRP Ledger.
A concentração de suprimento no Ethereum reflete a estratégia da Ripple de acessar os profundos pools de liquidez que já existem na Ethereum. Também cria uma porta de entrada para mais capital baseado em Ethereum fluir para o ecossistema do XRP Ledger à medida que a adoção da RLUSD cresce. Seguindo aqui, pessoal, vamos falar agora sobre Stellar, né? O dinheiro acabou de ir para a blockchain. Durante a maior parte da história das criptos, entrar no jogo exigia uma coisa que muitas pessoas não têm: conta bancária, cartão ou uma exchange operando no seu país. A barreira nunca foi tecnológica, era acesso. Stellar e MoneyGram removeram. Você entra em uma localização MoneyGram, né, onde tem um caixa ATM, entrega dinheiro em espécie e ele se torna USDC na Stellar em tempo quase que real, sem precisar de conta bancária ou cartão. E ao mesmo tempo funciona ao contrário, quando você quer dinheiro de volta, né? No caso uma off-ramp, né? Quando você tem saldo ali na sua carteira Lobster ou alguma carteira que se comunica com a blockchain da Stellar, né? Você vai ali até um caixa ATM e solicita ali um QR Code, né? Manda ali faz uma comunicação com o caixa ATM. Lembrando que isso aqui, pessoal, está para ser lançado no Brasil, né? Eu já fui atrás, né, e ainda não há. Há sim caixas ATMs da MoneyGram pelo Brasil, né, pelo Brasil todo, mas ainda não há essa possibilidade de on e off-ramp diretamente em caixa, né? Pelo menos não aqui perto de onde eu moro, no norte do Rio Grande do Sul. Mas esta solução, esta implementação está para ser lançada sim no Brasil. A MoneyGram traz uma rede de varejo em mais de 170 países. A Stellar liquida cada transação em segundos por uma fração de centavo. Lobster foi a carteira conectou usuários a tudo isso, desde o primeiro dia. Uma década construindo apenas na Stellar tende a fazer isso. Então, pessoal, lembrando, né, que tanto aqui no canal quanto na comunidade há materiais explicando nessa questão de on e off ramps, como que você pode realizar isso, fazer isso, né? Zebek, Stellar, Circle, MoneyGram, Stripe e Tempo podem estar construindo algo muito maior do que for de pagamento. No centro está Stellar, não como um ativo especulativo, mas como uma camada de liquidação e ativos capazes de mover stablecoins reguladas, ativos tokenizados e dólares digitais, né, pelo mundo de forma muito rápida. Temos a Zebek, que adiciona uma camada de distribuição sobre esta infraestrutura. Circle contribui com outra peça importante, que é no caso a USDC, né, que está rodando aí dentro da Stellar. A Zebek se juntou à Arc Testnet da Circle, trabalhando ao lado de grandes instituições financeiras para explorar liquidação mais eficiente com o USDC, no caso utilizando a rede da Stellar, né. Combinado com o suporte nativo ao CCTP no Stellar, que está falando sobre contratos inteligentes, né? A liquidez do USDC pode se mover perfeitamente entre múltiplos ecossistemas de blockchain sem depender de ativos embrulhados ou pools de liquidez fragmentados. Então, através do CCTP que tem na Stellar, a USDC da Circle ela consegue rodar em diferentes blockchains sem precisar ser embrulhada, né? Porque nós sabemos que o embrulho, né, o wrapped, o token embrulhado, ele não é o mesmo, não tem a mesma segurança do token nativo, né? E pool de liquidez também há sim inúmeros riscos de drenagem de ataques hackers. Na prática, a liquidez originada em uma blockchain poderia potencialmente ser liquidada e distribuída na Stellar, enquanto permanece totalmente fungível dentro do ecossistema USDC. O rollout Zebek e Stellar em si representa a camada de folha de pagamento, combinando com o CCTP da Circle no Stellar, né? No caso, o CCTP é da Circle, né? O protocolo de interoperabilidade do USDC da Circle e não da Stellar. Acesso ao MoneyGram, carteiras embutidas e suporte do Stellar ao MPP começa a se assemelhar a um stack financeiro mais amplo, projetado não apenas para funcionários, mas eventualmente para software autônomo também. E aqui até entra a questão de utilização de agentes de IA, né? Agentes de IA podendo utilizar aqui esses softwares, né, que já estão ali pré-programados para certos usos, né? Empregadores podem transmitir salários continuamente em dólar, euro ou potencialmente em MGUSD, que se eu não me engano, pessoal, MGUSD é o dólar da MoneyGram, né? Sobre Stellar, em vez de depender de ciclos de folha de pagamento atrasados e trilhos bancários legados, que estão falando em pagamentos, né, de principalmente empresas multinacionais que possuem
sede em vários países, né? E eles precisam fazer folhas de pagamentos para seus funcionários em diferentes países, diferentes localizações, e é aqui que entra, né, uma grande utilização dessas stablecoins, né? Porque os pagamentos acontecem em segundos e com taxas muito baixas, né, quase irrisórias. Por meio da integração da MoneyGram com Stellar, funcionários e contratados podem converter dólares digitais em dinheiro local em mais de 450 mil locais em todo o mundo, mesmo sem uma conta bancária, como já explicado através dos caixas ATMs, né? Porque, por exemplo, o funcionário que trabalha, que é nigeriano, ele vai receber o saldo em USDC, né? Mas na Nigéria, em muitos locais, você vai precisar do dinheiro, né? Se não me engano é Naira nigeriana, o nome da moeda lá, Naira, Nira, alguma coisa assim. Enfim, lógico, ele vai pegar esse saldo em dólar, né, o USDC, que está ali na sua carteira Lobster, e pode converter através de um caixa ATM e sacar diretamente em dinheiro em espécie local, né? Para pessoas que preferem permanecer inteiramente digitais, fundos recebidos por meio do Zebec podem ser gastos diretamente por meio de cartões. Olha só. Então você tem aqui um cartão pré-carregado com o seu saldo na sua carteira digital, né? Carteiras embutidas e aplicativos de pagamento ao consumidor. É aqui que a conexão do Zebec com o Stripe se torna importante. Por meio do Privy, uma empresa da Stripe, Zebec pode abstrair grande parte do atrito da carteira que geralmente mantém usuários tradicionais longe da folha de pagamento Web3. Funcionários não precisam gerenciar extensões de navegador ou chaves privadas. Eles podem acessar carteiras embutidas por meio de métodos de login familiares, enquanto a infraestrutura por baixo permanece programável. Pessoal, basicamente estão pensando em tudo, né? E é lógico que, como estamos falando aqui da Stellar, pessoal, aqui, isso só ressalta a importância da rede Stellar, né? Lembrando que as informações aqui elas não são dicas de investimento, mas Stellar, pessoal, é uma das melhores redes blockchains, ao meu ver, né? Porque precisa-se de uma rede muito robusta, muito parruda, muito eficiente, né? Em total compliance financeiro, com grandes empresas, né, institucionais, e também precisa-se de uma velocidade, uma escalabilidade gigantesca na rede, né? Bem como a escalabilidade, além da velocidade, já entra também a questão das taxas, né, serem irrisórias para tudo isso ser possível, né? Stripe e Tempo introduziram o Machine Payment Protocol, o MPP, revivendo o HTTP 402 Payment Required, né, pagamento requerido 402, para permitir que agentes autônomos, né, aqui estamos falando de inteligência artificial, paguem por APIs, né, utilização aqui de... Então, basicamente, Stripe e Tempo, elas têm aqui o MPP, que é basicamente algo semelhante ao protocolo X402, né? Que são APIs programadas, né? Que podem ser conectadas a agentes de IA e assinar pagamentos on-chain. Assinaturas de software como serviço, conjunto de dados e serviços digitais. Stellar introduziu suporte ao MPP por meio do seu SDK, que são pacotes aqui de softwares, né, para desenvolvimento e infraestrutura, criação de infraestrutura no Ledger, né? Com taxas patrocinadas pelo servidor, agentes de IA não precisam manter tokens de gás nativo. Simplesmente transacionam em stablecoins. 3 destinos: humanos podem sacar, humanos podem gastar digitalmente e máquinas podem transacionar automaticamente, autonomamente, né? Uma camada de liquidação, que é a Stellar, e temos infraestrutura, né? Stellar cada vez mais parece menos uma rede de pagamentos e mais uma camada de liquidação para tokenização, stablecoins, folha de pagamento, remessas e a economia de máquinas emergente. Nenhuma dessas empresas apresentou publicamente essa arquitetura como roadmap unificado, mas os blocos de construção individuais já existem. Pessoal, o tweet aqui importantíssimo, muito bem feito, né, do nosso amigo Marco Salzman, né? Conectando aqui Stellar, Stripe, Circle e Zebec Network. Seguindo aqui, pessoal, vamos lá. Stellar mudou tudo, no caso XLM. A Franklin Templeton executou 50 mil transações que custaram 75 mil dólares em trilhos legados. No Stellar, de 75 mil, o custo veio para $1,13.
$75 mil reduzidos em $1. Isso não é atualização, é uma revolução nos custos. Aqui temos Danielle Dixon, né, a CEO da Stellar, conversando com Sandy Cowell, né, que é aqui representante da Franklin Templeton. Aqui temos temos aqui uma tabela, né, de ranking, né, de redes sendo utilizadas para a AWS, e a Stellar está aqui já querendo superar Solana, né, assumindo aqui o terceiro lugar, né, atrás de BNB e Ethereum. Coinbase renunciou aos juros de stablecoins da lei de clareza. Isso gerou uma receita de $1 bilhão e 350 milhões por ano. Era estranho, né? E hoje vejo que não é tão estranho. Por quê? Porque juntando as peças aqui a gente entende porquê, né? Do porquê. A Coinbase possui ações tokenizadas, hipotecas com garantia em Bitcoin, consultor de inteligência artificial, né? Bem como lançou 21 produtos de uma vez. Deu apenas um juro. Mudou o jogo. Aqui temos o tweet da Coinbase, né? As primeiras ações tokenizadas reais lastreadas, né, com o ativo, no caso a ação real, está chegando. Possua ações tokenizadas reais de empresas americanas. Negocie, segure e resgate tudo on-chain. Receba dividendos automaticamente. Contratos inteligentes aqui que fazem os pagamentos, né, em tempo real. Sem derivativos e sem IOUs. Então, pessoal, é basicamente o token lastreado diretamente à sua contraparte. Então, por exemplo, aqui um token que simboliza uma ação, né, da Tesla, uma ação que simboliza, vamos dizer, uma onça de ouro também, né? Este token ele possui uma transparência, uma clareza regulatória, né? Onde ele possui um lastro, né, com por exemplo, o ouro possui um lastro aí com o ouro físico, né? Então você não tem derivativos, não tem papéis, não tem IOUs que são certificados, né? IOUs é um certificado. Derivativo é um token, basicamente é um ativo, né, que vai derivar, como o próprio nome já diz, né? Ele vai derivar do original, mas essa derivação ela foge muito da realidade, né? Ela pode ser impulsionada, ela pode e é, né, muito especulada, ela é alavancada, ela cria-se derivações, né, do ativo real, cria-se cestas, né, e por aí vai. Então o que eles estão dizendo aqui, pessoal, a Coinbase, é que esses ativos não possuirão derivações, né? É basicamente o lastro é basicamente no ativo real. Então, pessoal, basicamente, né, o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham aí aprendido, que vocês tenham considerado aqui o vídeo educativo, né? Quem curtiu o vídeo, pessoal, deixe um like, né? Lembrando que o like aqui ajuda muito o canal a alcançar, né, novas pessoas, né, novas mentes investidoras, mentes pensantes, né, novos inscritos também, né? Se aparecer aí a opção de hypar o vídeo, deixem o seu hype, né? Novamente falando, se o vídeo aqui agregou, né, em valor, em conhecimento para vocês, né? E se você ainda não é inscrito, pessoal, se inscreva no canal CryptoMads Blockchain, vídeos aqui semanalmente, né? Muito material educativo, né? Lembrando que as informações aqui elas não são dicas de investimento, são apenas estudos, né? Para dicas de investimento, pessoal, nós temos a nossa comunidade, né? Na comunidade, sim, há materiais, né? Como já explicado a vocês, né? Na comunidade, dentre os benefícios da comunidade que os membros possuem, está a minha carteira pessoal, as minhas carteiras pessoais, né? Com as quantidades, com os ativos, né? Aonde eu armazeno, por quê, né? Quais carteiras eu armazeno de forma fria e de forma quente e o porquê. Então tudo lá é muito bem explicado e lá sim há recomendações de investimentos, né? Afinal, o objetivo, pessoal, um dos principais objetivos da comunidade é possuirmos, né, uma comunidade de mentes, de investidores, de mentes pensantes, aonde nós estamos aí sempre muito bem informados e sempre muito bem atentos aí a tudo que está acontecendo no mundo, né, e tudo que pode influenciar diretamente os nossos investimentos, os nossos ganhos, né? A hora de realizar saque, a hora de investir, tudo é mostrado, né, mastigado lá para os membros, né? Lógico, pessoal, que recentemente não houve, né, movimentações na carteira, né? Afinal,
o viés aqui do canal, o meu viés como investidor, ele é mais voltado a holder, né? Mas sempre quando há movimentações são mostradas aos membros. Então aqui apenas para rolar, pessoal, scrollar aqui a comunidade, né? Como já falado, os membros possuem acesso ao curso Cryptomasters 2.0, ao meu WhatsApp pessoal, né? Há muito material aqui de geopolítica, né? De geoeconomia, materiais que falam aqui sobre ciclos de liquidez, né? Materiais que educam e ensinam o momento mais oportuno de investimento, de investir, materiais que falam aqui sobre projetos de lei, né, que estão diretamente relacionados aí com os nossos investimentos, diretamente relacionados com ativos digitais. Então, pessoal, tudo isso aqui disponível aí com 50% de desconto, né, o cupom criado aí especialmente a pedido, né, a pedido aí de vocês inscritos, né? Então aproveite essa oportunidade e acesse aqui a nossa comunidade, pessoal, criptomoedas e blockchain, né, para nós aí termos um espaço, aí mais próximo, né? Então, dito tudo isso, fique agora na sequência com alguns materiais dublados, e é isto aí, pessoal. Abraço, valeu! Meus colegas, nos últimos 2 dias, e francamente, nas primeiras 3 semanas que estive aqui, foram muito abertos sobre as mudanças. Mudança não é fácil. A mudança é cheia de riscos. Mas nosso objetivo número 1 é acertar a política monetária. Teria sido ainda pior para o resto do mundo. Então foi isso que fizemos em crises. E, sabe, alguns dos seus amigos e meus da direita, inclusive instituições que nos importam profundamente, suas opiniões eram na época: você deveria deixar o sistema queimar. Uma fênix vai ressurgir das cinzas. Você realmente não tem nada que fazer assim. Outro gráfico que talvez possamos publicar um pouco mais tarde é o status de moeda de reserva. Com o tempo, então, quando você olhar para os últimos séculos, e as pessoas neste setor estarão familiarizadas com este gráfico, você pode ver: Portugal possui o status de moeda de reserva, a França já não aguentou mais, o Reino Unido já não aguentou, a Espanha já perdeu. Somos a nação mais recente para receber o privilégio de uma moeda de reserva. Mas a realidade é que, a cada 93 anos, em média, essa moeda de reserva muda de mãos. Se a história nos ensina algo, é que a moeda de reserva pode não ser o dólar americano para sempre. Pode ser um ativo digital. Pode ser outra moeda estrangeira.